A palavra fala sobre 7 Espíritos de Deus. Hoje eu quero falar sobre o Espírito de sabedoria. Nós já entendemos que o Espírito do Senhor é aquele que opera em nós, é aquele que estava sobre Jesus, mas existe também o Espírito de sabedoria. Eu vou fazer uma recapitulação para que você possa se situar sobre o que estamos falando. Isaías 11, verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre ele quem? Jesus. Repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. E de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor do Senhor. 7. Esses 7 Espíritos estão repousados sobre Jesus. Deixa-me te explicar algo. Os 7 Espíritos vêm de Deus e estão diante do trono de Deus, como está descrito em Apocalipse. Não são seres viventes. Esses 7 Espíritos são atributos ou adjetivos do próprio Deus. Os 7 Espíritos de Deus foram derramados ou enviados a toda a terra desde a fundação do mundo. Esses 7 Espíritos condicionam o homem ou a mulher a realizar as grandezas de Deus aqui na terra. Eu quero que você entenda isso. É por causa do Espírito do Senhor que conhecemos a Deus. É por causa do Espírito de sabedoria que temos a capacidade de realizar grandes coisas. É por causa do Espírito de entendimento que compreendemos a vontade de Deus. É por causa do Espírito de conselho que sabemos a direção correta. É por causa do Espírito de fortaleza que descobrimos o poder de Deus. É por causa do Espírito de conhecimento que temos acesso à revelação. E é por causa do Espírito de temor que entendemos o propósito de Deus em nós. Olha como isso é poderoso. Agora entenda a direção de Deus para você hoje. Deus não depende da sabedoria. Ele criou a sabedoria. Portanto, é a sabedoria que depende de Deus. Quem entende isso? Deus não depende da sabedoria. É a sabedoria que depende de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Aonde isso vai ajudar na minha vida? Você vai entender agora. Entenda que no livro de Jó, no capítulo 38, Jó estava um pouco bravo, revoltado com Deus. Todo mundo aqui talvez já deve ter tido uma fase de ficar revoltado com Deus. Não que você estava no seu direito, mas talvez você já se revoltou com Deus porque você não entendeu as tribulações que se cercavam. Você se revoltou com Deus porque você não teve a capacidade de discernir o tempo que você estava vivendo. Deus então deixa Jó desabafar, soltar tudo para fora, e então responde Jó. Jó 38, verso 2 diz assim: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se ou vista-se como um homem, pois eu lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Preste atenção nisso. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto. Deus está sendo sarcástico aqui. Quem definiu suas dimensões e estendeu uma linha de medir? Vamos, Jó, me responda. Você deve saber. O que sustenta os seus alicerces? E quem lançou a sua pedra fundamental, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou e os anjos davam gritos de alegria? Deus começa a questionar Jó sobre questões que nem a ciência até hoje sabe responder. Por exemplo, a ciência ainda não sabe responder como que os ossos humanos se desenvolvem dentro do ventre materno. Mas isso acontece. Por exemplo, de acordo com a ciência, pelo tamanho e o peso de uma abelha em relação às suas asas, ela não poderia voar. Só que eu acho que nenhuma abelha sabe disso. Talvez você precise entender que a sabedoria de Deus, ela não depende da explicação humana. A sabedoria de Deus depende do poder que existe sobre ele. Romanos 11, verso 33 diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Eu sei que no nosso orgulho próprio,
e principalmente nas nossas orações desesperadas, nós oramos querendo ensinar Deus como fazer. Deus, é assim que faz. Eu no seu lugar faria desse jeito. Quem foi capaz de conhecer os pensamentos do Senhor? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Irmãos, entenda isso. Pois todas as coisas vêm dele. Vamos ler? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor bem forte aí, ó. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, tem bilhões de coisas acontecendo no nosso corpo, bilhões de coisas acontecendo no espaço, no fundo da terra, nas galáxias, coisas que a gente desconhece. A sabedoria de Deus foi tão bem aplicada na criação do mundo. Nós não somos frutos de uma explosão. Eu não sou fruto apenas de uma evolução. Não, eu sou fruto da criação de Deus. Agora entenda, se a Lua fosse um pouco mais próxima da Terra, o nível das ondas iria ser absurdamente alto. Se o Sol fosse alguns quilômetros, alguns metros mais próximo da Terra, os mares iriam ferver. Mas Deus pensou nisso tudo. Agora eu quero que você entenda, se Deus teve poder, capacidade, inteligência de definir o limite das águas, a distância entre o Sol, a distância do Sol e a Terra, a distância entre a Terra e a Lua, Ele não sabe o que está acontecendo na sua vida? Ele não sabe como resolver os seus problemas? Você quer me dizer que a mesma pessoa que criou o Oceano Atlântico não tem poder para me ajudar? Está errado, irmãos. Você não tem noção do poder de Deus. Ó, a profundidade da riqueza, tanto do poder quanto da sabedoria. Você quer provar o poder de Deus, mas não quer descobrir a sabedoria dele. Sabe por quê? A maioria das pessoas querem fazer com Deus uma troca. Eu vim na igreja, agora você me abençoa. Quem foi que deu primeiro a Deus para que Ele tenha que retribuir? Deus não deve ninguém. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você entende isso essa noite? Efésios 1:16. Paulo escreve assim: em minhas orações. Olha, Paulo orava. Eu também preciso orar. Amém? Amém, gente? Quem está vivo dê um glória a Deus bem forte. É isso aí. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Na versão mais tradicional diz: eu oro para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê espírito de sabedoria. Para quê, pastor? Para que você possa ter entendimento e crescer no conhecimento dele. A oração de Paulo é para que Deus te dê sabedoria. Entenda algo precioso aqui que eu vou te explicar. A palavra conhecimento sempre está associada à palavra sabedoria. Na Bíblia o tempo todo, conhecimento está ligado à sabedoria, principalmente em Provérbios. Ambas têm um significado final diferente, apesar de seguir o mesmo propósito. Entenda, de acordo com a Bíblia, conhecimento é o resultado daquilo que você aprendeu. Salomão adquiriu conhecimento observando as coisas. Diga comigo, conhecimento é um resultado daquilo que eu aprendo. Se você aprende sobre algo, logo se tem conhecimento sobre aquilo. Você não pode conhecer ou ter conhecimento sobre aquilo que você não aprendeu. É por isso que no grego, a tradução geral de sabedoria e conhecimento acaba sendo a mesma coisa. No grego, a palavra conhecimento é traduzido como zofia ou sofia. Daí vem a palavra filosofia. Philos vem de filéu, amor. Amor ao conhecimento, ou busca pelo conhecimento. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Albert Einstein disse o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ele não está dizendo que sua cabeça vai crescer, não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte: que todas as vezes que você se dispõe a aprender algo novo, nunca mais você volta ao nível de ignorância anterior. É por isso que a palavra diz que Deus, Ele não considera o tempo da nossa ignorância, porque nós não tínhamos conhecimento, mas agora nós conhecemos, amém? Por isso Paulo fala, criei, por isso falei. Ou seja, agora eu sei do que eu estou falando. Vamos seguir. Conhecimento
é o resultado de tudo aquilo que você aprendeu. A sabedoria é um presente de Deus. Diga comigo, a sabedoria é um presente de Deus. Deus é a origem de toda a sabedoria. Jó capítulo 12, verso 13: em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Ele derruba, ninguém pode libertar quem Ele aprisiona. Você não tem noção, você não faz ideia de quanto Deus é poderoso em sabedoria. A palavra diz que quando Deus criou o mundo, a sabedoria estava lá para aprender com Ele. Deus não depende da sabedoria, é a sabedoria que depende de Deus. Agora, claro que toda forma de sabedoria precisa ser aperfeiçoada e ampliada ao longo dos anos. Em uma tradução livre do hebraico, não do grego agora, do hebraico, sabedoria não é apenas conhecimento como no grego. Sabedoria é todo o potencial intelectual de um indivíduo. Diga comigo, sabedoria é todo o meu potencial, diga, todo o meu poder intelectual. Entendeu? Você pode não ter conhecimento sobre algumas coisas, mas quando você recebe a sabedoria de Deus, o seu poder de agir, de pensar e de realizar triplica. Sabedoria é a capacidade dada por Deus para adquirir conhecimento. A maioria das pessoas estão sendo treinadas para chegar na igreja, chegar num culto, fazer uma campanha e exigir a bênção de Deus. Me dá! E quando na verdade o Espírito de Deus já foi liberado sobre nós, e Deus vai te dar a capacidade de adquirir riqueza. Você entende isso? Está na palavra. Deus nos dá capacidade de adquirir riquezas. A palavra diz que o menor da casa de Israel, o menor, produziria por 1000 homens. Sabedoria. Irmãos, como um cara pescador igual Pedro teve a capacidade de pastorear a primeira igreja de todos os tempos, que foi a igreja de Cristo? Sabedoria. Quando Deus disse para Adão, domine, muita gente acha que Adão saiu dali e foi dominar. Não, irmãos, isso é impossível. Ah, mas Adão não era um Superman. Adão tinha tudo que nós não temos. Mas preste atenção, a forma de Deus trabalhar com o homem é a mesma. Quando Deus diz para Adão, domine, claramente Deus estava dizendo, adquira conhecimento sobre tudo que eu criei, e a partir daí você vai dominar. Você só terá domínio sobre aquilo que você conhece. Vou repetir, você só terá domínio sobre aquilo que você conhece. Olha só, Albert Einstein disse outra coisa: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, já imaginou isso? Ele viverá o resto da sua vida acreditando que é um idiota. Não existe pessoas privilegiadas por Deus. Olha, aquele ali Deus deu toda a sabedoria e para mim ele não deu nada. Não é isso. A questão é que existem pessoas que estão dispostas a descobrir o conhecimento a partir da sabedoria que receberam de Deus, e a partir disso elas conseguem gerar riqueza, a partir disso elas conseguem começar um novo negócio, a partir disso elas conseguem administrar uma família, a partir disso elas conseguem administrar as suas emoções. É por essa razão que Paulo escreveu o seguinte, 1 Coríntios 12:31: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu não sou necessariamente melhor do que ninguém em alguma coisa. Eu não toco melhor, eu não canto melhor, eu não prego melhor. Não pense assim. Eu simplesmente faço minha sabedoria trabalhar na proporção do conhecimento que eu adquiri até hoje. Quem entendeu? Esse pensamento de autocomiseração, de eu sou ruim, eu sou burro, eu não aprendo nada, isso é diabólico, irmão. E mais do que ser diabólico, é preguiçoso. A gente olha para quem faz algo melhor do que nós e já fala, ele é melhor, ele... Não, entenda, eu só consigo me mover ou produzir na medida do conhecimento que eu adquiri. Agora, se você produz mais do que alguém, é porque você adquiriu um nível de conhecimento
maior do que aquela pessoa naquela área. O que eu quero que você entenda é isso. Entenda, descubra onde repousa a sua capacidade de conhecimento. O que é isso? No que você é bom? No que você realmente é bom? Foca nisso. Um ótimo músico, foca nisso, põe sua força nisso. É um ótimo jogador de futebol, foca nisso. O espírito de sabedoria vem para trazer direção, para que a gente consiga então alcançar o crescimento que Deus já prometeu para nós. Quem entende isso? Sabe qual que é o problema? Às vezes você recebe oração, às vezes você recebe a profecia, mas não entende para onde ir. 1 Coríntios 12, 4. Ora, a diversidade de dons. O que Paulo está querendo dizer? Tem várias formas da bondade de Deus se manifestar na nossa vida, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que te dá habilidade para cantar é o mesmo Espírito que dá habilidade para o outro pregar, é o mesmo Espírito que dá habilidade para o outro ensinar. Isso não só dentro da igreja, irmãos. Não se limita a isso, porque quando você sai da igreja, aqui você tem sua profissão, você trabalha lá fora. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, preste atenção, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Nem todo mundo vai falar no mesmo nível de sabedoria, é claro. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? É tudo aquilo que é científico e não tem a ver necessariamente com a igreja, com a Bíblia, mas também colabora aí para a sociedade. Entenda isso. O Espírito de Deus, ele não age só quando tem pessoas falando em língua. O Espírito de Deus também age quando tem pessoas produzindo. Quem está entendendo isso? O Espírito de Deus também trabalha quando tem pessoas crescendo, quando você exerce a sua profissão, quando você exerce o seu intelecto. Isso é o Espírito de Deus. Definimos a sabedoria em 3 níveis. Qual que é o primeiro? Conhecimento. O segundo? Habilidade. E o terceiro? Agora sem preguiça. Qual que é o primeiro? Conhecimento. O segundo? E o terceiro? Conhecimento, habilidade e inteligência. A sabedoria é definida nesses 3 níveis. O que é o conhecimento? É aquilo que você aprendeu. Para, em nome de Jesus, de querer produzir, de querer reinar, dominar, conversar, debater sobre assuntos que você nunca aprendeu. Para de querer exigir de Deus que Ele te dê uma recompensa que você não suportaria. Sabe qual que é a diferença entre o rico e o pobre? Ah, pastor, dinheiro. Não, é também também. Mas a principal diferença entre quem é rico e quem é pobre é que o rico, além de ter acesso à riqueza, ele aprendeu a administrar e multiplicar aquela riqueza. Ele aprendeu. O pobre, pela necessidade de ter, por exemplo, tem pessoas que são tão mentalmente pobres, que quando alguém fala assim, eu vou dar, ela acha que tudo que dá tem que vir para ela. Ela vai cultuando a sua miséria. Não, tem que ser meu, tem que ser para mim. Irmãos, não tem problema nenhum em você receber bênção, mas se você virar um mendigo mental, todo mundo vai achar, tadinho, tem que dar para ele, tem que dar para ela. Para com isso. Conhecimento é aquilo que você aprendeu. Pastor, mas eu não aprendi nada. Então dá seu jeito, irmão. Olha quanto conhecimento Deus tem derramado sobre nós. Olha o quanto Deus quer te fazer crescer. Habilidade é como você desenvolve aquilo que aprendeu. Agora que você aprendeu, como é que você trabalha isso? Como é que você ensina isso? Eu tenho um diploma, e daí? Eu sou formado, e daí? Tem um monte de gente que formou comigo e está, como diz, mora com o pai e com a mãe até hoje, tanto na faculdade quanto no seminário. Tem pessoas que formaram comigo no seminário e até hoje nunca pregaram em uma célula. Não adianta você ter diploma. Como você desenvolve aquilo que aprendeu? Habilidade. Número 3, inteligência. Como e quando você usa aquilo que aprendeu? Quando, em que situação, em que contexto você aplica aquilo que aprendeu? Sabe por quê, irmãos? Eu estou cansado de ver pessoas querendo poder, unção, poder, unção. Para quê? Honestamente, para quê você quer mais poder
Outro dia alguém disse para mim: pastor, eu tenho orado e pedido Deus para falar comigo, e Ele não tem falado, por quê? Eu falei: em algum momento da sua vida, você orou e Ele falou? Claro! E o que você fez com isso? Nada. Entendeu por que Ele parou? Nós estamos exigindo de Deus aquilo que Deus não tem culpa. Pastor, eu quero mais poder, eu não sinto mais o poder. Mas você sentiu tanto poder, não serviu para nada? Irmãos, o espírito de sabedoria, ele nos traz conhecimento, habilidade, inteligência. Deus não quer só te dar poder, Ele quer que você trabalhe isso e aplique isso em nome de Jesus. Amém, gente? Por isso a palavra diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 2,16: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Põe a mão na sua cabeça, diga: eu tenho a mente de Cristo, por isso eu posso produzir mais. Diga: por isso eu posso ir mais longe, por isso eu posso ter controle emocional. Diga: por isso eu posso ser mais do que eu pensei que pudesse ser. A mente de Cristo. Número 1, o espírito de sabedoria nos capacita na criação e realização de grandes projetos. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você que está aqui, que entende que essa atmosfera aqui é espiritual e ao mesmo tempo ela é profética, amém? Ninguém está aqui assistindo palestra, ninguém está aqui porque não tinha nada para fazer, o Espírito te trouxe aqui. Você ainda tem algum sonho real, algum desejo de realizar algo grande enquanto você estiver vivo? Deixa-me ver sua mão. Que coisa boa. Então eu estou pregando para as pessoas certas, porque eu também tenho. Eu quero realizar algo não para a minha glória, assim como você, não para a nossa glória, para a glória do Senhor, mas eu quero realizar algo, irmãos, que impacte esse bairro. Eu quero realizar algo que impacte Belo Horizonte. Mas entenda um princípio: sem o espírito de sabedoria, todo o poder de criação e realização é jogado por terra. Êxodo 36, 1 ao 2 diz assim: o Senhor deu sabedoria, ou o espírito de sabedoria, a Bezalel. Esse Bezalel, ele é pouco pregado, mas o papel desse cara no livro de Êxodo, não só no livro de Êxodo, mas na história de Israel, é crucial, porque cada peça do tabernáculo, cada figura que Deus mandou fazer, sabe quem que cuidou disso? Bezalel. O mais interessante é que enquanto o povo, provavelmente, pela idade, enquanto o povo ainda estava saindo do Egito, ele era uma criança, mas Deus já tinha planos para ele no futuro. A Oliabe e aos demais artesãos talentosos, e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e aos demais artesãos, especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Não adianta ser bom, ser talentoso, ser inteligente, nem ser ungido, se você não tem disposição. Você pode encarar essa mensagem como uma mensagem de libertação, porque nós vamos criando paradigmas que vão responsabilizando Deus por tudo que tem que acontecer na nossa vida. Ele é a pessoa que mais quer te abençoar no mundo, é Deus. Ele é a pessoa que mais quer te ver crescer. Mas existem coisas, existem pontos, fatores, enfim, que você deve despertar. Por exemplo, a construção do tabernáculo, sem sombra de dúvidas, foi uma das mais desafiadoras de todas, até da história, não só da Bíblia, da história. Cada detalhe da planta foi revelado por Deus a partir do modelo que já existia no céu. Quem está entendendo isso? Quando Deus falou: Moisés, faça um tabernáculo assim, 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 porque tudo isso é sombra do que já existe no céu. Imagina a responsabilidade desse cara. Você vai estar reproduzindo, irmãos, ele estava copiando o que Deus havia feito. Deus trabalha com padrões, ok? Se você trabalhar dentro do padrão de Deus, você vai ter sucesso em tudo que fizer, emocional, financeiro, sentimental. Quando Noé foi construir a arca,
Ele não fez do jeito dele, falou: não, é no meu padrão, rapaz. Faça a arca assim, use essa madeira, porque no meu padrão tudo dá certo. Sabe por que a gente está frustrado? Não é porque Deus te abandonou, é porque você abandonou o padrão de Deus para seguir o seu. A Bíblia te dá um padrão emocional, sim ou não? A Bíblia te dá um padrão financeiro, a Bíblia te dá um padrão espiritual, a Bíblia te dá um padrão conjugal, a Bíblia te dá um padrão físico. A questão é que a única maneira de compreender e aplicar o padrão de Deus nas nossas vidas é por meio do espírito de sabedoria. Levante as suas mãos, diga: espírito de sabedoria, vem sobre mim essa noite, me capacita, porque eu ainda quero realizar grandes coisas para Deus, para mim e para as pessoas. É por isso que quando recebemos Jesus, tudo que está em Jesus vem sobre nós. Jesus faz parte da Trindade, certo? Então se você recebe Jesus, a Trindade vem junto. Os 7 Espíritos estão sobre Jesus. Então se você recebe Jesus, os 7 Espíritos vem junto. Vem junto. Entenda o que eu vou dizer. A diferença entre sonho e realização é que para sonhar você precisa estar dormindo, só isso. Mas para realizar você precisa estar acordado. Para sonhar você só precisa dormir, mas para realizar, fica esperto, irmão, acorda, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor já vem. Cuidado com o sono, porque Provérbios fala que a miséria alcança aquele que dorme o tempo todo. Sansão foi traído enquanto dormia. Cuidado. Número 2, Êxodo 28:3. Falarás também a todos os sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Irmãos, Deus nunca abriu mão do seu padrão para agradar o homem. Deus não vai ficar menos santo para me deixar mais feliz. Deus não vai ficar menos poderoso para eu me identificar com Ele. Não, irmão, o padrão de Deus é único. Amém? O padrão de Deus é único. E deixa eu te falar uma coisa. Chegou a hora da igreja abrir mão do padrão terreno e falar: Deus, eu quero viver o seu padrão emocional, eu quero viver o seu padrão espiritual, eu quero viver o seu padrão financeiro. Número 2, o espírito de sabedoria nos dá poder para liderar. É só na igreja? Não, irmãos. Não pensa que a sua vida é só na igreja. Não é. É a igreja também, mas não é só na igreja. Deixe-me abrir os seus olhos. Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Entenda o que aconteceu aqui. Moisés pôs as mãos sobre Josué, e a partir daquela transferência, eu sei que tem gente que fica rebatendo isso, mas deixa de ser besta, está na Bíblia. Ele recebeu a mesma sabedoria que havia sobre Moisés. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Toda forma de liderança bíblica começa com transição de autoridade. Deus não trabalha com substituição. Quem entende isso? Eu vou tirar você para pôr o outro. Não gostei de você mais. Agora não gostei do outro, vou pôr você. Ah, Saul, não fui com a sua cara, vou pôr Davi. Não, Saul reinou até o último dia de vida dele, porque Deus trabalha com transição. Se você não respeita alguma autoridade espiritual sobre a sua vida, o seu destino fica retido pelo seu orgulho e rebeldia. Ah, não concordo com isso. Não muda nada, está na Bíblia. Isso nos mantém humildes. Deus nunca quis que você fosse refém de uma igreja ou de um pastor. Esse não é o plano de Deus. Mas o espírito de sabedoria atua em conjunto com o espírito de autoridade. Quer que eu te provo? Deus abençoou Adão, sim ou não? Moisés abençoou Josué, Elias abençoou Eliseu, Jesus abençoou os apóstolos, Paulo abençoou Timóteo, e assim vai. Você acha que eu estaria exercendo aqui o meu chamado se quem estivesse ou está acima de mim não tivesse me abençoado, irmãos? Mas talvez o seu destino espiritual está retido porque você não honrou ou não honra a pessoa que pode desatá-lo sobre a sua vida. Pessoas que eu já menosprezei na minha cabeça foram pessoas usadas para me abençoar, e parte do meu destino foi desatado porque elas me abençoaram.
Pessoas que eu achei que Deus não usaria. Humildade. Enquanto desmerecer a paternidade espiritual sobre a sua vida, o seu destino espiritual ficará retido. Creia no Senhor teu Deus e você estará seguro. Ouçam os seus profetas e vocês vão prosperar, vão produzir. Quem entende isso? Moisés conduziu o povo no deserto, mas Josué levou o povo à promessa. Liderar, irmãos, é levar pessoas à promessa. Ser liderado é permitir ser conduzido até a promessa. O Espírito Santo age por meio da nossa sabedoria. Não adianta buscar o Espírito Santo e ignorar a sabedoria que Ele pode nos dar. Vou repetir, não adianta buscar o Espírito Santo e ignorar a sabedoria que Ele pode te dar. Uma vez a pessoa disse, é porque eu falo que ninguém tem coragem de falar. Você provou que a sua coragem é maior que a sua sabedoria. Eu estava vendo no jornal, uma poça d'água, todos os carros parando, mas teve um carro que teve que ir. Você já sabe o que aconteceu, né? A onda d'água levou. Para de querer ser o revolucionário, seja obediente e Deus vai revolucionar tudo através de você. Olha só, Atos 6:10, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Estevão estava, irmãos, transbordando do Espírito de sabedoria, e ninguém conseguia parar esse menino. Esse menino estava com tanto Espírito de Deus, que quando ele morreu, o céu se abriu, todo mundo viu, e ele viu Jesus sentado à direita de Deus. A obra de Deus aqui na terra, ela deve ser feita com inteligência e sabedoria. Diga amém por isso. A obra de Deus aqui na terra deve ser feita com inteligência e sabedoria, sempre por meio do Espírito Santo. Sabedoria e inteligência não substitui o Espírito Santo. Pastor é a pessoa que mais recebe ideia. Pastor, eu tive uma ideia. Irmãos, ideia é o que mais tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada substitui o Espírito Santo. Amém, gente? Porque senão, sabe, tem gente que acha, o culto não tem poder, então eu não vou. Não tem revelação, então eu não vou. Irmãos. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Deus nunca abandona a sabedoria. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual que era o importante negócio? A igreja, a pregação do Evangelho. A obra de Deus tem que ser feita com inteligência, sabedoria e sempre por meio do Espírito Santo. Vamos dizer? A obra de Deus deve ser feita com inteligência e sabedoria, sempre por meio do Espírito Santo. Irmãos, quantos sonhos, eu não estou falando que todo sonho não é de Deus não, mas quantos sonhos, quantas revelações, quantas fantasias confundiram a igreja de Deus na terra. A obra do Espírito precisa ser compreendida na terra. 1 Coríntios 14:7. Até mesmo, olha o que Paulo fala, preste atenção mesmo nesse versículo. Até mesmo instrumentos inanimados, como flauta ou harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Olha onde Paulo vai chegar. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Paulo está dizendo, para de pensar só em você e pensa em todo mundo. Para de pensar em aparecer e deixa todo mundo aparecer. Para de pensar só no que você quer e pensa no que todo mundo quer. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que
entendo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm que saber o que estão falando. Não é porque é para Deus que deixa rolar, deixa fluir. Não, irmão, vai fluir por causa do Espírito, não por nossa causa. Amém? Não adianta eu fazer força. Sintam o poder de Deus. Brian, não gostei disso não. Rasga a Bíblia, tira essa página da sua Bíblia, porque na minha eu deixo todas, até as páginas que me ofendem, porque é a Bíblia que dá forma para mim, não sou eu que dou forma para a Bíblia. 1 Coríntios 14, 20, olha como que ele conclui: irmãos, vamos ler? Não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Para de achar que Deus vai derramar algo poderoso sobre pessoas que não sabem o que é poder. Para de achar que Deus vai derramar uma unção se a pessoa não sabe nem o que significa a palavra unção. A gente inventa muita moda, e o espírito de sabedoria não tem espaço para isso. Por último, número 3, o espírito de sabedoria nos dá capacidade para governar. Quando a gente fala de sabedoria, embora eu não estou falando apenas de sabedoria, estou falando do espírito de sabedoria, logo vem na sua mente quem? Salomão. 1 Reis 4:30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Só para você ter noção, esse versículo se refere a líderes mundiais. A sabedoria de Salomão estava acima de toda a sabedoria, ou da sabedoria de todos aqueles homens. Entenda algo aqui precioso. Até hoje, Salomão é conhecido como o homem mais sábio e mais rico que já viveu na terra. Não havia ninguém que se equiparava a ele no seu nível de sabedoria, de entendimento. Agora, essa sabedoria foi resultado de uma oração, sabia? Ele teve um sonho, Deus apareceu para ele, e Deus disse para ele: pede o que você quiser. Eu confesso que a maioria das pessoas pediria dinheiro, outros pediriam um carro, outros pediriam uma casa. Salomão pediu sabedoria. Por que você acha que Salomão, mesmo tendo a oportunidade de ter de Deus tudo aquilo que ele pudesse ter, ele pediu sabedoria? Deus ficou tão impressionado com a atitude de Salomão pedir sabedoria, que Deus falou: por causa disso eu vou te dar riqueza, porque toda pessoa sábia sabe administrar aquilo que Deus coloca nas mãos dela. Sabe por que Deus não coloca mais nas nossas mãos, individualmente falando e como igreja? Porque a gente ainda não sabe administrar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Para muita gente, palavra de sabedoria é uma canseira. Mas sabe o que os homens de negócio estão fazendo? Reuniões atrás de reuniões. Sabe o que as pessoas estão participando? Palestras atrás de palestras. Porque todo mundo já entendeu que sem conhecimento você não tem domínio sobre nada. Acredita, você precisa ter mais conhecimento sobre o seu casamento. Você precisa ter mais conhecimento sobre o dinheiro que você administra. Você precisa ter mais conhecimento. Pastor, por que conhecimento? Davi matou Golias usando o que? Quem lembra? Uma funda. A funda era um pedaço de couro que colocava a pedra e soltava. Davi era da tribo de Judá, mas a prática, isso está na Bíblia, a prática de tacar pedras com fundas não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim. Quem era da tribo de Benjamim? Saul. Mas quem sabia tacar pedra com funda? Davi. Davi era tão excelente que ele aprendeu até recursos de outras culturas, e aquilo que ele aprendeu deu vitória para ele no momento de dificuldade dele. Abra sua mente, porque aquilo que Deus está te ensinando hoje vai ser a funda que você precisa para derrubar o gigante que vai aparecer no seu caminho. Pessoas como Salomão, sábias, mentoriam os outros. 1 Reis 4:34. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. As pessoas procuravam Salomão. Se você se tornar uma pessoa guiada pelo espírito de sabedoria, as pessoas vão te procurar. Mas o apóstolo Paulo diz: fica tranquilo, quando você estiver diante dos entendidos, o Espírito Santo colocará a palavra na sua boca.
Quantas e quantas vezes eu fiz o que Tiago nos ensina no seu livro: peça a Deus sabedoria, que a todos Ele dá liberalmente. Até hoje eu peço: Deus, me dê sabedoria, porque aquilo que eu aprendi serviu até agora, mas daqui para frente eu preciso aprender muito mais. Diga: sabedoria me trará capacidade para resolver questões difíceis. Daniel 5,14. O rei estava com um problema terrível. Uma mão havia aparecido do nada, escrito no reboco da parede. Ele ficou aterrorizado com aquilo. Claro que antes ele havia desafiado Deus, usando os utensílios do templo para fazer a sua festa pessoal. Deus não gostou daquilo. Ele desesperou. A mãe dele falou: fica tranquila, tem um rapaz aí chamado Daniel. O nome dele significa: o Senhor é meu juiz. Mas esse rapaz é diferente de tudo e de todos, porque existe nele um espírito de sabedoria que não tem mais ninguém. Se Daniel trabalhasse numa empresa, ele ia se destacar. Se Daniel estivesse numa igreja, ele ia se destacar. Se Daniel estivesse em qualquer lugar, ele ia se destacar, porque o espírito de sabedoria te faz destacar no meio da multidão, sabia? Olha o que chegaram para Daniel então e disseram: soube que o espírito dos deuses está em você, porque eles não sabiam que era o espírito do nosso Deus, e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas. Sabe qual é o nosso problema? Tudo que é difícil a gente sai fora. Sai fora. É difícil? Não conta comigo não. É difícil? Não. Irmão, eu não gosto de nada difícil. O Bill Gates, ele sempre dizia o seguinte: se você tiver um trabalho difícil, coloca o preguiçoso para fazer, porque ele vai arrumar um jeito de fazer isso mais rápido. É verdade. Continuando: se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocado uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Sabe o que aconteceu? Daniel leu o que estava escrito. A maioria dos estudiosos entende que aquilo estava escrito no aramaico arcaico, e Daniel leu e traduziu. Está escrito que o Senhor vai pesar a mão, e o seu trono termina hoje. Naquela noite o rei morreu. Naquela noite. E Daniel foi vestido de ouro, subiu de cargo. Sabe por quê? O espírito de sabedoria é o único recurso, é o melhor recurso, é o maior recurso para você ser promovido em qualquer situação, ainda que seja na Babilônia. A Babilônia é o mundo lá fora, irmãos, está esperando por nós, e Deus quer te promover lá no mundo. Eclesiastes 7,19: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. 1 Coríntios 1:20: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa terra? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Olha que lindo! Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus não vai salvar os entendidos apenas, Deus não vai salvar os eruditos, Deus tem salvação para eles também, mas a palavra da cruz é tanta loucura, que você só precisa crer que Jesus morreu por você, só isso. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, vamos ler? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia, preste atenção, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus, não que Deus em algum momento se tornasse fraco, mas só para rebaixar a nossa inteligência limitada, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Se Deus sendo fraco é mais forte que eu sendo forte, pensem no que vocês eram quando foram chamados,
Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor.